Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente entender o que está acontecendo lá em Chicago. Foi um dia de queda forte para as cotações, quedas aí de quase 30 pontos nos primeiros vencimentos. O segundo semestre acabou também caindo em torno aí de 20 pontos nos principais vencimentos lá do segundo semestre. E o que a gente tem é um mercado tenso, enfim. A gente quer entender o que motivou essa queda hoje, mais do que isso, para onde os preços podem caminhar e quais são os fatores que devem ajustar esses preços nos próximos dias. Nosso amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, está aqui com a gente, direto lá de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ajuda a gente a entender, Enio, o que aconteceu com o mercado hoje, porque essa situação de pressão nas cotações para a soja. Alexander, sempre é um prazer falar com você. Muita saúde, que Deus te ilumine muito. Pois bem, Alexander, nós estamos num momento muito crucial no mercado. Por que crucial? O Brasil já colheu mais de 75% de sua soja. Quando a gente vai na Argentina, a Argentina já iniciou a colheita da soja. Está com 1% colhido. Ou seja, a América do Sul está com uma oferta forte de soja agora. Quando eu vou para os Estados Unidos, as primeiras projeções de clima nos Estados Unidos são positivas, muito positivas para o plantio de soja e milho nos Estados Unidos. O milho começa mais cedo, como você sabe, né? E depois vem a soja. Mas as primeiras projeções são de clima favoráveis ao plantio nos Estados Unidos. E aí a gente tem que entrar num fator técnico, né? A China se ausentou do mercado, né? Ela nem consegue comprar muito mais soja nos Estados Unidos, por quê? Os Estados Unidos já vendeu bastante, não tem mais soja para vender. Quando ela vem para o Brasil também já vendeu um volume considerável de soja. Então a China deu uma ausentada no mercado. Agora os line-ups no Brasil estão todos robustos, né? Você vê line-ups de 16, 17, 15 milhões de toneladas. E aí, do outro lado, você tem os funds. Quando a gente olha nos funds, eles estão extremamente longos em farelo, óleo e soja. São volumes menores do que eles estavam longos, mas ainda estão longos. Quando eu vou para o milho, essa posição longs dos funds são muito mais agressivos, 360, mais 360 mil contratos. Então, o que acontece? De 4 dias para cá, o mercado começa a especular qual vai ser o tamanho dessa área, né? E por isso os fundos, no momento de proteção, de gestão de risco, eles entram realizando lucro de parte da soja e milho que eles compraram. Oferta na América do Sul, clima perfeito nos Estados Unidos, eu estou muito posicionado, vai vir um relatório, eu não sei o que pode ser um relatório, eu entro na ponta vendedora e realizo. Então, tem esses fatores que você condicionou aí a essa queda de hoje. Vamos para esse fator das projeções para amanhã, Enio. O mercado já trabalha com um possível aumento de área? O aumento vai ocorrer. Ele vai ocorrer. A questão é qual vai ser o tamanho desse aumento. E aí a gente está vendo projeções extremamente agressivas, tanto para milho quanto para soja. Milho estão falando em 93 milhões de acres. Soja, o mercado acredita em algo perto de 90 milhões de acres. Eu acho, particularmente, que nós podemos ter alguma surpresa nesse crescimento tão robusto. Eu não sei se nós teremos capacidade, área disponível para os americanos crescerem com tanta robustez em soja e milho, né? Agora, com relação aos fundos, é um movimento normal ou é uma tendência aí? Não, a gente só vai poder responder essa questão amanhã. Amanhã, Alexandre, a gente fala muito de acreage, relatório diário, mas a gente tem que olhar outro dado. Nós vamos ver os estoques trimestrais. Os estoques de soja nos Estados Unidos são muito pequenos. Os estoques de milho, a gente estima 7,7 bilhões de bushel, também não são estoques robustos, né? Então, os estoques norte-americanos não estão extremamente robustos, confortáveis. Pelo contrário, no caso da soja, eles são muito pequenos, né? E no caso do milho, também não são saudáveis. Isso é sustentação de preço. Agora,
eu estou extremamente comprado. Só para traduzir, né, quando eu estou long, eu estou apostando em alta, né? Eu tenho mais comprado que vendido, então eu estou apostando em alta. O nome técnico disso é longs. Então, os fundos estão posicionados longs, eles veem a oportunidade de realizar lucro, eles pegam parte desse volume e realizam lucro, põem dinheiro para dentro de casa, né? Algo natural, normal. Essa tendência vai continuar? Depende dos relatórios que vão vir amanhã, tanto de plantio como de estoque. Pode ser, sim, que a gente tenha uma área impressionante de soja e milho, aí o mercado vai realizar mais um pouco. Agora, pelo contrário, se ela não vier com esse impacto tão grande, a tendência é do mercado estabilizar e logo, logo ele tem que se reposicionar. Por quê? A safra americana, Alexander, ela é uma projeção, ela ainda não ocorreu. Ela precisa ser plantada. É a estimativa de safra que a gente está negociando. O Brasil, a safra dele já está finalizada, 75% colhido, está sendo entregue. E a Argentina, lembrar que a Argentina era uma forte fornecedora de óleo de soja e farelo de soja. No mercado exportador de soja, ela não é tão robusta, vamos falar assim. Ou seja, eu preciso ter segurança na safra dos Estados Unidos para eu fazer os preços descerem mais agressivamente. Pode ser uma oportunidade de compra hoje, essa posição do mercado. Ah, é? Você acredita que a China volta, então, Enio? Eu tenho certeza que ela volta, eu não sei o time, né? O problema não é saber se ela volta, é quando, qual a data, qual o momento. Mas, naturalmente, agora que a Argentina, desculpa, agora que o Brasil já está com 70% de sua soja vendida, os americanos não têm mais soja para vender, os estoques são muito pequenos, né? Para conseguir com o programa de exportação dele já está, se eu não me engano, 98% já comprometido, né? Eu não vejo motivo para quedas tão fortes, a não ser, de novo, que os estoques não surpreendam para cima, a não ser, de novo, que a área plantada venha muito acima do esperado, o que eu acredito que não possa não ocorrer. Muito bem. Eu te perguntei da China porque o que a gente tem ouvido muito falar, Enio, é que a China estaria já bastante abastecida ou comprada, né? Já comprou bastante dos Estados Unidos e também do Brasil de forma antecipada aí. Agora o Brasil estaria fazendo as entregas dessa compra já efetivada e que a China está olhando lá na frente agora, quando o mercado lá em Chicago está trabalhando na casa dos $12 para a safra americana. E, em contrapartida, a gente está trabalhando no imediato aí com $14 por bushel, sem necessidade de chegar comprando e levando tudo que o mercado tem. A China esperaria para ver o tamanho da safra americana e, a partir daí, se posicionar novamente. Faz sentido isso para você? Podendo, de repente, se correr tudo bem com a safra americana, deixar para comprar só lá no segundo semestre? Eu acho pouco provável isso. Não é, os números não mostram isso, né? Nós temos que lembrar que as projeções da China é de importar 100 milhões de toneladas, né? Isso é o dado do USDA, no Supply and Demand, mas a gente tem agências que projetam números até maiores que 100 milhões de toneladas. Quem tem uma necessidade desta, Alexander, vou só dar um dado para você. De cada 100 toneladas exportáveis, comercializadas no mundo para fora dos países de origens, a China compra mais de 62 dessas toneladas, 62% do mercado. Quem tem esse grau de dependência, não fica esperando o melhor momento de mercado para comprar o mais barato possível. Ele tem que estar no mercado sempre. Logicamente, ele comprou muito da safra brasileira, comprou. Ele recua agora, é plantio nos Estados Unidos, colheita na Argentina, ele recua um pouco, isso é natural, mas ele se ausentar do mercado até outubro, para em outubro ele voltar a comprar, eu acho muito pouco provável. E lembra o seguinte, quando começou a colheita dos Estados Unidos, do ano passado, o discurso também era o mesmo. Não, a China já comprou do Brasil, já fez um bom volume de compras antecipada dos Estados Unidos, ela não precisa entrar comprando, ela vai comprar muito pouco dos Estados Unidos e vai comprar quando chegar a safra brasileira, que já em janeiro e fevereiro tem. O que aconteceu? Em janeiro e fevereiro não chegou a safra brasileira e a China entrou vorazmente dos Estados Unidos, comprou todo o volume. Para a gente entender o futuro, Alexander, se a gente não tem bola de cristal, a gente olha dados, mas também você olha o que aconteceu no passado. Eu não lembro
da China sair das compras em abril e voltar só em outubro. Então, eu acho que é muito pouco provável essa posição. Muito bom. Agora, Enio, olhando para o Brasil, o que está acontecendo no Brasil? A gente tem aí um Chicago que perdeu os 14 dólares, mas ainda tem um dólar forte, e tem um prêmio que está negativo para o imediato, mas com reação, possível reação aí mais a futuro. Como é que você vê esses três fatores daqui para frente e como isso vai resultar na formação de preços aqui para o produtor brasileiro? Tudo passa pela moeda norte-americana, o dólar. O produtor brasileiro, maciçamente, a grande maioria dos produtores brasileiros operam em reais. Por que eu estou falando isso? Se a gente tiver um overshooting no dólar para cima, uma hipótese, um processo de impeachment, o Paulo Guedes pede para sair, a situação de governabilidade se deteriora. A gente tem que lembrar que ontem a gente trocou 6 ministros de Estado de uma vez. Então, assim, isso mostra alguma fragilidade. Caso esse dólar tenha uma ascensão muito forte, o produtor brasileiro não vai ficar esperando Chicago subir, prêmio melhorar, ele vai realizar. Ele vai pôr dinheiro na conta, né? A tendência seria essa. Tirando esse fator de câmbio, né, que a gente está muito difícil você fazer alguma projeção para câmbio, né? É só você ver as projeções que foram feitas nos últimos meses, né? Foram completamente transformadas, porque não é uma economia só, né? Você tem fator político, fator humano, e você tem um peso do dólar lá fora também, né? Às vezes a gente fica olhando muitos fatores internos da política aqui, mas lá fora você também tem assuntos que afetam a moeda norte-americana, principalmente lá nos Estados Unidos. Tirando o câmbio, que a gente não tem como traçar uma linha com segurança do que vai acontecer, quando eu olho Chicago, se você não tiver uma alta forte demais do dólar brasileiro, os produtores brasileiros já venderam 70% da sua safra, eles vão vender sim, mas mais paulatinamente, cadenciadamente. E isso favorece a sustentação dos prêmios e a correção dos preços, né? No caso dos prêmios, se o produtor vende paulatinamente, o fluxo para os portos ficam mais amenos, mais cadenciados. E aí a gente vai ver prêmios um pouco melhores. Isso não é um chute, você vê as projeções já, né? Os prêmios para agora estão 20 abaixo. Quando eu olho para junho, 40 acima, 35 acima, já mostra uma correção de 60 cents. Ou seja, se Chicago não mudar nada, ele congelar Chicago exatamente hoje, e quando você for vender essa soja daqui junho, ele vai estar só olhando prêmios, né? Ele seria 60 cents melhores do que agora, 45 positivo lá na frente contra 20 negativo aqui. Lógico, o mercado não funciona assim, mas é para mostrar que a maior preocupação é a força do dólar. Quer dizer, não é problema de comprador, é problema mais do vendedor, do posicionamento do vendedor, no caso do produtor brasileiro. Como ele vai se comportar diante da necessidade de vender novos contratos, certo? E a gente também tem que dar uma olhada com muita atenção no produtor norte-americano. O argentino não, ele vende muito cadenciadamente, ele está com uma certa restrição de colocar pesos na sua conta bancária, a moeda lá perde muita credibilidade, né? O produtor não confia na moeda argentina, o produtor argentino não confia na moeda do seu país. Agora tem um ponto aqui que me causa um pouco de atenção. Esse ano é ano de eleições na Argentina, não presidenciais, mas são eleições que formam a base argentina para depois do ano que vem você ter eleições presidenciais. Os candidatos a presidentes precisam dessa base estruturada, forte, para ele ter aonde ter apoio político para ganhar seus votos. Por que eu estou falando isso? Nós podemos ter alguma medida do governo argentino na tentativa de forçar o produtor a vender esse produto para ingressar dólar na Argentina e amenizar a situação da grande maioria da população argentina. Tem esse ponto que a gente tem que ter atenção. Nos Estados Unidos, se nós tivermos um clima perfeito, nos próximos dias, as origens americanas vão estar focadas no ato do plantio, vão ficar na operacionalização do plantio. As origens naturalmente saem das vendas. Eu lembro que a safra passada, eles já não têm estoque, venderam muito pouco e carregaram muito também. Então, naturalmente, as vendas futuras também ficam um pouco paralisadas.
Então, Brasil muito vendido, a Argentina, acabei de falar o meu ponto de vista, tem a questão política também, e nos Estados Unidos eles vão estar focados em plantio. Nós podemos ter uma ausência das origens na ponta vendedora. Isso muda? Muda. Se o relatório do USDA for de uma área extremamente robusta, o produtor dos Estados Unidos, com medo de perder renda, pode vender a futuro. Mas a gente tem que esperar os relatórios de área de plantio amanhã e de estoques. Fora isso, a gente está chutando. Boa, hein? Amanhã, então, é um dia importante para a gente acompanhar. Obviamente, a gente vai estar ligado com essas informações aqui no Notícias Agrícolas. Assim que esses números forem divulgados, a gente vai trazendo e atualizando para vocês que nos acompanham. Ao meu amigo Enio Fernandes, eu agradeço muito a participação. Quero já de imediato te agradecer, Enio, te convidar para uma próxima oportunidade para a gente poder estar atualizando as informações, principalmente nesse momento aí onde a safra americana começa a ter um peso maior na formação de preços, onde o clima influenciando a safra americana traz muita volatilidade aí para as negociações, e isso pode se traduzir de alguma forma em oportunidade para o produtor brasileiro também. Então, a gente aguarda você numa próxima oportunidade. Combinado? Muito obrigado, sempre é uma honra estar ao seu lado, muita saúde, uma feliz Páscoa, que Deus ilumine a todos. Isso aí, Enio, para você também, meu amigo. Um abraço, viu? Até a próxima. Tchau.